atenção para alguma doença. E o Fevereiro Roxo é um mês de atenção para as doenças crônicas. E aí a gente traz para o centro a fibromialgia e o lúpus. Olha aí, importante isso porque naturalmente, Thaís, tem aumentado também os diagnósticos aqui no Brasil e os especialistas, claro, seguem aí com as suas pesquisas, principalmente para encontrar melhores formas para que as pessoas tenham qualidade de vida. Essa é a grande meta do momento e, claro, conscientizar sobre esse tema é sempre bem-vindo, né? Estamos recebendo Maria Eugênia Farias, ela que é médica reumatologista hoje, para destacar a importância. Doutora Maria Eugênia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. Quando eu falo da qualidade de vida, é porque ainda não temos perspectiva de cura. Essa é a situação? Muito bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. E exatamente, hoje a gente vai tratar de duas doenças incuráveis, né? Doenças crônicas que impactam negativamente na vida dos pacientes, mas que têm tratamento, né? E que precisam ser reconhecidas e conduzidas da melhor forma possível. Às vezes o paciente, quando recebe um diagnóstico desse, ele fica estigmatizado, né? Porque ele imagina que a vida mudou e que vai se tornar só pior daqui para frente, né? Mas a ideia do Fevereiro Roxo é trazer atenção para essas doenças e que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Vamos falar sobre a fibromialgia. A gente conhece essa doença como uma dor invisível e pessoas com fibromialgia se enquadram em pessoas que têm direito a prioridades em todo atendimento. Sabe aquela plaquinha de preferencial? E eu conheço pessoas que estão usando até o crachá, se identificando como doentes crônicos por fibromialgia. Então, por que essa dor é invisível? Como é o diagnóstico dessa doença? Então, a fibromialgia basicamente é uma síndrome de dor crônica, né? O paciente vai ter dor, vai ter fadiga, né? E vai ter um sono não reparador, pode ter transtornos de humor associado, como depressão e ansiedade, e outras dores, como cefaleia, pode ter alterações no intestino, síndrome do intestino irritável. E a gente diz que é uma dor invisível porque quando você olha para uma pessoa com fibromialgia, não necessariamente você vai dizer que ela está doente. E hoje as pessoas julgam o que elas estão vendo. Por isso que a gente fala de uma dor invisível, porque diferente de outras doenças reumáticas, como por exemplo a artrite reumatoide, que deforma uma articulação e você vê uma mão deformada, você acha que ali existe uma doença, né? E não necessariamente a pessoa com fibromialgia vai ter uma deformidade. E ela é julgada por isso, né? Então, a luta dos doentes com fibromialgia é o reconhecimento de que sim, eles têm uma doença e que eles têm também alguns direitos, né? E hoje, eu acho que a grande luta da fibromialgia também é por um tratamento, né? Porque o tratamento para a fibromialgia não está no SUS. Não está no SUS. Não está. E já sabemos o que causa a fibromialgia? Então, é uma doença multifatorial. Existe um fator genético, né? Um risco até 8 vezes maior quando você tem um parente de primeiro grau com fibromialgia. Porém, o que modula é o meio ambiente, tá? Então, não é necessariamente só a genética. A gente sabe que existe um risco aumentado, mas existem fatores genéticos que vão determinar que a pessoa vai desenvolver a doença, tá? Então, dependendo de como é a sua atividade no dia a dia, dependendo dos movimentos que você faz, isso tudo pode desencadear para um diagnóstico. É, porque quando a gente fala em termos de dor crônica, a dor, ela tem vários aspectos, né? Ela tem o aspecto biológico, né, da alteração da via de dor, da fibromialgia. A gente tem os aspectos psicológicos e aí existe muito preconceito em torno da fibromialgia, porque as pessoas dizem que a dor é inventada. A dor não é inventada, mas períodos de estresse pioram a dor. E os aspectos sociais, você tem que considerar o contexto do que o paciente está inserido e que isso também vai interferir, porque a dor, dependendo do grau, o paciente ele fica isolado socialmente, ele não sai de casa, ele para de trabalhar, e isso também vai interferir na sua vida. Então, é muito complexo. A fibromialgia, ela pode evoluir para algo mais grave ou talvez para um problema maior na condição motora do paciente, se não for diagnosticada logo ou devidamente tratada? Então, é uma dor. Na verdade, ela é uma doença que ela não deforma, tá? Mas ela incapacita o paciente. Então, devido à dor, o paciente ele vai ter dificuldade para acordar de manhã, para produzir por conta da fadiga. Ele vai ter aquela sensação de exaustão, né? E tem muitos outros diagnósticos que a gente coloca da área da psiquiatria, como a depressão, a ansiedade, transtorno bipolar, que também interferem ali na dinâmica. Então, não é uma doença que vai necessariamente deformar, mas o paciente
vai ter várias áreas da sua vida comprometidas, né? E quanto mais cedo você tratar, você consegue que esse paciente volte à sua vida normal, digamos assim, sabe? Tentar pelo menos conviver com o problema, né? Problema, exatamente. Buscando qualidade de vida e ainda produtivo, que é melhor, porque vai ser bom, inclusive, para as questões psicológicas, né? E as questões que envolvem o lúpus, né? Que também tem aumentado os diagnósticos de pessoas com lúpus. O que é o lúpus? Então, o lúpus já é uma doença diferente, é uma doença autoimune, né? Onde, assim, alguns anticorpos são produzidos e atacam os seus próprios órgãos. É uma doença complexa para explicar, né? Mas é basicamente isso. E é uma doença grave. E só afeta mulheres, é isso? Não só afeta mulheres, mas 90% das pessoas com lúpus são mulheres. Certo. Existem lúpus em homem e, assim, geralmente no homem é muito grave também. Quando aparece. Quando né? aparece no homem. Geralmente a gente vê mulheres de idade reprodutiva dos 20 aos 40 anos. E é uma doença sistêmica. Então, ela pode causar sintoma em praticamente todos os órgãos do corpo. Ela causa queda de cabelo, ela causa manchas na pele, ela pode causar feridas na boca, ela causa uma fadiga, assim como a fibromialgia, mas assim, pode causar febre, anemia, leucopenia, pode causar problema renal, problema pulmonar. Então, é uma doença que ela é potencialmente fatal, né? Diferente da fibromialgia, que é uma doença que causa muita dor e pode incapacitar o paciente, mas o lúpus é uma doença que, quando não tratada, pode ter um desfecho muito ruim. Doutora Eugênia, o que a gente não entende, aí eu coloco aqui uma pergunta importante, que foi até abordada pelo nosso repórter Rogério Costa, que convive com pessoas que têm a doença e sabe a dificuldade de perto como é, e ele se questiona por que a maioria das pessoas ignora a fibromialgia, inclusive as autoridades, o INSS, as empresas. Por que a sociedade não compreende uma doença desse tamanho, dessa importância? Então, justamente por isso, porque olham para a pessoa e julgam que ela não está doente. Tá? Então, você vê uma pessoa com lúpus que tiver com uma doença ativa, ela vai estar emagrecida, ela vai estar debilitada, ela pode até precisar de internamento. Então, na nossa sociedade, você só considera doente aquilo que você está vendo. Você tem que colocar uma muleta e sair andando ali para poder ter prioridade numa fila de banco. E aí, a questão da sinalização e da carteira é para que, assim, quando essa pessoa estiver numa fila preferencial, ela não seja abordada, né? Porque já aconteceu, várias já me contaram que foram abordadas até de forma grosseira, e aí ela precisa provar que ela tem aquele direito, né? Mas, assim, o grande ponto da fibromialgia que eu vejo hoje é que os pacientes, eles não têm acesso ao tratamento, né? É uma doença que ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, é um paciente que precisa do médico reumatologista, precisa de um psicólogo, porque o estresse e as doenças da psiquiatria pioram a dor. Ela precisa fazer uma atividade física, e hoje vocês veem que o paciente ele não tem acesso, né? Se ele estiver no SUS. Eles precisam de fisioterapia, não consegue, né? Precisa de medicações. Hoje em bula a gente tem 2 remédios que são aprovados, que é a pregabalina e a duloxetina, que também não estão no SUS. Então é um tratamento caro para o paciente, né? E muitas vezes ele não consegue esse acesso. Então eu acho que o grande problema hoje da fibromialgia é o acesso ao tratamento no SUS, que esse paciente ele precisa ter e ele não tem. Há algum movimento nacional para que isso mude, doutora? Olha, existem associações de pacientes fibromialgicos aqui no estado, a gente tem uma associação, mas assim, eu não sei se tem essa previsão. O que a gente tem no SUS é a gabapentina no alto custo, né, que é um processo trabalhoso, não é uma medicação de primeira linha, mas assim como outras doenças no SUS, a gente não tem, assim, essa previsão. Existe uma luta em relação a isso, né? O lúpus já é uma doença que o tratamento ele está no SUS, né? A gente consegue a medicação, então a hidroxicloroquina a gente consegue, azatioprina, micofenolato no processo de alto custo, e eu acho que a fibromialgia deveria sim, o CID ser inserido. A fibromialgia tem indicação cirúrgica? Não necessariamente, não. Mesmo que o paciente fique acamado? Ali não, com cirurgia você não vai conseguir resolver, entendeu? Assim, o paciente com fibromialgia, ele pode ter outros diagnósticos associados. Por exemplo, o paciente tem fibromialgia, tem uma tendinite no ombro,
digamos, uma tendinopatia calcificante. E aí você lá vai fazer um tratamento para o ombro, entendeu? Porque toda dor específico e direcionado. Toda dor que ele tiver vai piorar a qualidade de vida dele, vai trazer mais dor no contexto da fibromialgia, mas não é um tratamento cirúrgico, é um tratamento clínico e é multidisciplinar, entendeu? E depende muito do paciente, porque a principal forma de tratar a fibromialgia é com atividade física. E quem tem dor quer ficar parado. O paciente, ele cria uma fobia do exercício físico. Isso é uma luta para você convencê-lo de que ele precisa fazer atividade física. Quanto mais parado o paciente ficar, mais dor ele vai ter. Isso aí é um paradoxo. Tá aí, impressionante, esse né? alerta. O Fevereiro Roxo serve para isso, para a gente chamar realmente, na verdade, as campanhas de saúde que são distribuídas durante o ano todo, né? Pelas cores aí em cada mês. E o Fevereiro Roxo, ele desperta realmente atenção para essas doenças, dentro ainda desse pacote de doenças que tem um alerta e um foco maior esse mês. Também está o Alzheimer, que a gente já trouxe aqui para discussão no Jornal da Mix, hoje com foco na fibromialgia e no lúpus. A especialidade recomendada, reumatologia, para que você possa realmente ter o diagnóstico, tratar corretamente a doença. Infelizmente, essa notícia, né, de que não temos o tratamento adequado pelo SUS. Mas fica o alerta e quanto mais a gente traz informação, mais as pessoas passam a olhar diferente para quem tem a doença, né? E que se identifica como, porque numa situação como essa, de doença invisível, realmente é preciso você estar identificado, mostrar ali que você tem. Será que é preciso mesmo? Ou será que só de você ir para uma fila preferencial você pode se sentir à vontade? Eu não vejo assim. Eu acho que as pessoas ainda julgam muito e as pessoas doentes precisam estar com um crachá ali, muitas vezes de girassol, né? Aquele crachá identificado. Como a própria Priscila, que vem aqui, que tem esclerose múltipla, também usa, que identifica pessoas que realmente têm necessidades especiais. Então, fica o alerta. Agradecer à doutora Maria Eugênia Farias, médica reumatologista, mais uma vez, por ter acordado cedo, deixado o filhão em casa, para vir aqui falar um pouquinho sobre esse alerta e sobre o diagnóstico e o tratamento, que é importante também. Obrigada, doutora Maria Eugênia. Obrigada, Thaís. Eu vou só deixar aqui o meu Instagram, porque eu sempre faço alguns vídeos falando sobre a doença, sobre o tratamento. Às vezes o paciente não sabe nem onde procurar, tá? Doutora.Maria Eugênia Farias. A gente tem, os pacientes fibromialgicos, a gente tem uma associação para a fibromialgia. Para o lúpus a gente não tem, tá? Mas a gente tem a Sociedade Alagoana de Reumatologia, que também faz o seu papel junto aos doentes, e agradeço o convite e espero estar aqui mais vezes. Reumatologia, que é uma especialidade tão difícil de achar médico. Mas é difícil, gente, é difícil. Mas vai lá, tá com você, vamos seguindo. Obrigada, doutora. Valeu, prazer revê-la, doutora. Boa semana, bom carnaval, 6 horas e 44 minutos.